estudaremos um tema voltado para todos os candidatos do exame desse ano, de admissão do primeiro grau e do segundo grau, e que consta na apostila Fundamentos do Budismo Nichiren para a Nova Era do Kosei-Rufu Mundial, volume 1. Trata-se do capítulo 5, páginas 54 a 64, que tem o título A História da Soka Gakkai. A palavra Soka possui o significado de criação de valor. A palavra Gakkai possui o significado de sociedade ou academia. Assim, o nome de nossa organização, Soka Gakkai, pode ser traduzido como Sociedade de Criação de Valores Humanos. Na página 54 da apostila, aprendemos que o Sutta do Lótus, o ensino máximo do Buda Shakyamuni, revela que o desejo do Buda consiste em despertar as pessoas a sabedoria do Buda originalmente inerente às suas vidas, visando estabelecer uma felicidade inabalável de si e dos outros e criar uma sociedade pacífica. Nichiren Daishonin é o Buda dos últimos dias da lei que se conscientizou de sua missão como líder dos Bodhisattvas da Terra, conhecido como Bodhisattvas Práticas Superiores, e levantou-se destemidamente para concretizar a ordem e o desejo do Buda. Ele consolidou a lei fundamental e a sua prática para a felicidade de todas as pessoas desta época. A Soka Gakkai é a entidade religiosa que na atualidade herdou o mesmo espírito de Daishonin e realiza ações concretas para a realização do Kosei-Rufu Mundial. Os líderes que se conscientizaram do Kosei-Rufu e se levantaram para sua realização são os 3 primeiros presidentes. O primeiro presidente, Tsunesaburo Makiguchi, o segundo presidente, Josei Toda, e o terceiro presidente, Daisaku Ikeda. Vamos agora discorrer sobre algumas importantes realizações dos 3 presidentes. Nas páginas 54 até 57 da apostila, temos uma descrição da trajetória da vida do presidente Makiguchi. O presidente Makiguchi nasceu em 6 de junho de 1871 na cidade de Kashiwazaki, província de Niigata. Ele dedicou-se na juventude aos estudos na região de Hokkaido e, após sua formatura, tornou-se professor. Posteriormente, mudou-se para a cidade de Tóquio. Com 48 anos, encontrou-se com seu discípulo Josei Toda, que na época tinha 19 anos. Josei Toda também era professor e, junto com seu mestre, desenvolveram e refinaram importantes teorias educacionais, com ênfase especial na teoria do valor. Em 1928, aos 57 anos, Makiguchi converte-se ao budismo de Nichiren Daishonin junto com seu discípulo Toda, por encontrar nesse ensino o princípio da transformação da vida, por meio da qual cada pessoa poderia se tornar um agente de criação de valores na sociedade. E em 18 de novembro de 1930, Makiguchi publica sua obra Sistema Pedagógico de Criação de Valor, Soka Kyoiku Taikei. Esta data também é considerada como o dia de fundação da Soka Gakkai. A Soka Kyoiku Gakkai desenvolveu-se e tornou-se uma sociedade leiga de praticantes da Nichiren Shoshu, e desde o início preservou sua independência de templos e sem se subordinar aos clérigos. Toda a orientação relativa à prática da fé eram de responsabilidade do presidente Makiguchi e do diretor-geral Josei Toda. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, o governo militarista japonês obrigou toda a nação a adotar o shintoísmo como religião oficial. Na época, o governo exigiu que toda a população cultuasse os templos shintoístas e que adorasse o talismã shintoísta. Em 1943, o clero da Nichiren Shoshu, temendo a repressão do governo japonês, instruiu a Soka Kyoiku Gakkai a aceitar o talismã shintoísta, uma heresia que contrariava os ensinamentos de Nichiren Daishonin e Nikko Shonin. Makiguchi rejeitou veementemente essa solicitação e, assim, a Gakkai manteve-se fiel aos ensinamentos de Daishonin. Em julho daquele ano, Makiguchi, Toda e outros líderes, totalizando 21 líderes da Soka Kyoiku Gakkai, foram presos. Todos foram indiciados por se oporem ao governo militar e por recusar a abandonar suas crenças. Devido à idade avançada e ao quadro de desnutrição grave, Makiguchi falece na prisão em 18 de novembro de 1944, aos 73 anos. Josei Toda, por sua vez, manteve-se inabalável às suas crenças e ao seu mestre, e no início de 1944, ainda na prisão,
como resultado de seu empenho na recitação do Daimoku, chegou à percepção de que Buda é a própria vida. Ainda, como resultado de suas orações e pesquisas, em novembro ele atingiu a percepção de que eu sou um Bodhisattva da Terra. Em 3 de julho de 1945, Josei Toda foi libertado e sozinho levantou-se pelo Koserufo e pela reconstrução da Soka Gakkai. Nas páginas 58 até 61 da apostila, temos a descrição da trajetória de vida do presidente Toda. Toda foi libertado da prisão em 3 de julho de 1945 e logo após decidiu retirar o termo Kyoiko, que significa educação, do nome da organização, definindo assim que a missão da organização transcenderia o objetivo inicial de promover a reforma educacional. Assim, o nome da organização passou de Soka Kyoiku Gakkai para Soka Gakkai. Em 14 de agosto de 1947, ocorreu o primeiro encontro entre mestre e discípulo, entre Toda Sensei e o jovem Daisaku Ikeda, na época com 19 anos. 10 dias após, no dia 24 de agosto de 1947, Daisaku Ikeda iniciou a prática no budismo de Nichiren Daishonin. Em 3 de maio de 1951, Toda Sensei toma posse como segundo presidente da Soka Gakkai e, na cerimônia de posse presidencial, ele declarou seu juramento Seigan de concretizar o objetivo de 750 mil conversões no Japão, sendo que na época havia apenas cerca de 3.000 famílias. Pouco após a sua posse, ele fundou as divisões feminina, masculina de jovens e feminina de jovens. E, paralelamente à expansão do budismo, Toda Sensei empenhou-se para compilar todos os escritos existentes de Daishonin e, com apoio de um erudito sacerdote do budismo Nichiren, no dia 28 de abril de 1952, foi publicada a obra Coletânea dos Escritos de Nichiren Daishonin. Em 1956, Ikeda Sensei lidera um amplo movimento de propagação na região de Kansai e atinge um resultado inédito de 11.111 conversões em um único mês no distrito Osaka. E no dia 3 de julho de 1957, Ikeda Sensei é preso pela polícia de Osaka sob falsa acusação de fraude eleitoral, conhecido como Incidente de Osaka. Ele foi libertado 15 dias depois, no dia 17 de julho. Em dezembro de 1957, Toda Sensei concretizou o seu juramento Seigan, alcançando o histórico resultado de 750 mil famílias. No ano seguinte, no dia 16 de março de 1958, foi realizada a cerimônia de transmissão do bastão do Koserufo em torno de Toda Sensei a 6.000 membros da divisão dos jovens, liderados por Ikeda Sensei. Esse dia é conhecido como Dia do Koserufo. E no dia 2 de abril de 1958, Toda Sensei encerra sua nobre existência aos 58 anos, tendo concluído todos os seus empreendimentos. Nas páginas 62 até 64 da apostila, temos uma descrição da trajetória de vida do presidente Ikeda. Em 3 de maio de 1960, Ikeda Sensei assume como terceiro presidente da Soka Gakkai. Em 2 de outubro de 1960, ele realiza a primeira viagem de propagação ao exterior, partindo para as Américas do Norte e do Sul. Esse dia é conhecido como Dia da Paz Mundial. A Soka Gakkai é uma organização que almeja criar jovens que contribuam para a sociedade e, em pouco tempo, ela se tornou um núcleo central a liderar os movimentos de paz e cultura da humanidade. Para apoiar esse movimento de paz, cultura e educação, Ikeda Sensei fundou diversas instituições, entre elas o Instituto de Filosofia Oriental, a Associação de Concertos Minyon, o Museu de Artes Fuji de Tóquio e o Sistema Educacional Soka, com unidades em vários países, que inclui pré-escola até universidades e cursos de pós-graduação. No dia 26 de janeiro de 1975, Ikeda Sensei fundou a SGI, a Soka Gakkai Internacional, na ilha de Guam. A partir de 1983, o presidente Ikeda passou a enviar anualmente, em comemoração ao Dia da SGI, suas propostas de paz às Nações Unidas. Desde 1972, o presidente Ikeda veio se empenhando em diálogos com inúmeras personalidades mundiais, promovendo diálogos entre civilizações e entre religiões,
visando aprofundar a compreensão mútua entre os povos do mundo. Entre as personalidades estão Arnold Toynbee, Mikhail Gorbachev, Nelson Mandela, Austragelo de Ataíde, Rosa Parks, Linus Pauling, entre outros. Como resultado, os nomes dos 3 presidentes são hoje reconhecidos em todo o mundo na forma de denominação de logradouros públicos, parques e escolas. O presidente Ikeda recebeu também inúmeras condecorações de diversos países, títulos de doutor e professor honoris causa e de cidadania honorária. E em novembro de 2013 foi inaugurado o auditório do Grande Juramento pelo Koshirufu Daiseido em Tóquio, local em que os membros do mundo inteiro podem se reunir e renovar a decisão de cumprir sua missão como bodhisattvas da Terra em seus respectivos locais de atuação. Enfim, recomendamos a leitura na íntegra da matéria dessa apostila, das páginas 54 a 64. Desejamos, assim, a todos um ótimo estudo e um grande sucesso aos participantes do Exame de Budismo de 2017.